Então, dando sequência, né, a essa discussão sobre a nossa vinculação ao universo de valores norte-americano, ao universo de valores estadunidense, que é o termo mais correto que a gente pode usar, eu vou hoje apresentar uma personagem sobre a qual nem sempre se dá muita atenção, mas que é uma personagem muito importante nesse contexto. Vou colocar aqui para tirar o reflexo, fazer um sorriso assim, um sorriso maroto, né? Não, eu não brinco de bonecas, embora também não veja nenhum problema se tivesse brincado, né? Essas duas bonecas, elas foram compradas com objetivos pedagógicos, né? Vocês estão vendo aqui, aqueles que ainda não conhecem, eu apresento a Barbie, né? Nós temos aqui duas Barbies, né? A Barbie Fashion Style, Urban Fashion Style, e a Barbie roqueira, né? Duas Barbies interessantes que mostram um pouco da filosofia da boneca, né? A essa altura, vocês devem estar achando que o isolamento pós-pandêmico me colocou numa situação de loucura, né? Deve ter falado, pô, coitado do cara, o isolamento deixou ele completamente maluco. Não, eu já uso, essa é a minha famosa aula da Barbie, eu dou essa aula da Barbie já há algum tempo, porque ela é um personagem importante desse cenário que eu estou tentando debater e discutir com vocês, né? Essa Barbie é uma boneca que tem pouco mais de 60 anos, mas tem um corpinho de 15, né? E não é por acaso que ela tem um corpinho de 15, um corpinho americano de 15, né? Seios robustos, cintura muito fina, pernas muito compridas, sem quadril, né? É uma estética bem americana e que possivelmente hoje, inclusive, está se tornando o sonho de consumo, né, de algumas pessoas da nossa elite política e econômica, né? Haja visto o consumo de cirurgias plásticas e os litos de silicone que o país tem consumido habitualmente, né? E obviamente, quem sou eu para julgar o desejo das pessoas serem o que querem ser, né? As pessoas podem se construir, de fato, de diferentes maneiras, engordando, emagrecendo, cabelo comprido, pequeno, com barba, sem barba. Isso é uma das coisas que eu acho que mais me fascina na humanidade, né? O direito de cultivar a sua própria imagem. Mas, voltando aqui, a Barbie em si, ela é muito mais do que uma bonequinha, do que um brinquedo tolo, né? Ela é a expressão de uma nova identidade, né? E aqui eu faço uma pequena advertência, né? O que eu vou comentar um pouco agora não é nem man explaining, nem man interrupting, mesmo porque não poderia ser, já que nenhuma de vocês está falando um pouco suas considerações, embora eu aprecie receber os comentários, eventualmente até divergentes, se houver, né? Mas a Barbie é um produto cultural muito interessante, porque ela expressa, de fato, uma mudança histórica, né? Até a Barbie, as bonecas eram bonecas que simulavam o ato de ser mãe, né? As meninas ganhavam bonecas que faziam xixi, que sujavam a fraldinha, né? Que precisavam ser trocadas, que quando você deitava, elas tinham um sistema de contrapeso nos globos oculares, quando você estava com ela em pé, ela ficava de olho aberto, quando você deitava, ela fechava os olhinhos, aí você cantarolava, colocava ela para dormir e fazia com que ela fizesse tudo aquilo que um bebê faz para que uma mãe fosse treinada nos hábitos de ser mãe, né? De colocar o bebê para dormir, de trocar, de cuidar, de dar papinha, de fazer e tal. Essas bonecas continuam existindo, elas ainda estão aí no mercado sendo vendidas e tal. Mas a Barbie é um produto cultural inteiramente novo. A Barbie é uma boneca que a menina brinca de ser a Barbie, de se projetar na Barbie, né? Ou de projetar o seu futuro naquilo que a Barbie simboliza. Daí o fato dela ser uma boneca sexuada não deixa de ser uma mudança cultural muito importante, né? Uma boneca que tem atributos sexuais, ela tem os seios grandes, ela tem uma forma voluptuosa, ela tem todo um conjunto de atributos
que, num certo sentido, a menina começa, talvez, a se identificar, né? E não por acaso surgiram as Barbies, a Barbie dentista, a Barbie médica, a Barbie veterinária, a Barbie engenheira, quase sempre vendidas com alguns apetrechos, quase sempre vendidas com alguns ornamentos, né, que fazem dela uma boneca sempre diferenciada, né? E ultimamente tem o meme da Barbie TPM, né? Aqui vocês veem o Ken morto, né, no chão, todo esfacelado, ela armada até os dentes, né, com sua arma e eventualmente exercendo alguma forma de poder sobre o Ken, né? E obviamente isso é uma brincadeira, né, um meme de internet, mas expressa, finalmente chegou a Barbie que faltava, né? Uma Barbie mais realista, uma Barbie mal-humorada, uma Barbie que não tem, né, nenhum apego especial a esse sujeito chato que criaram para ela, que, diga-se de passagem, esse sim, sempre o mesmo cabelinho, sempre a mesma cara, esse aí não tem variações, né? O Ken, o namorado da Barbie. E num certo sentido, é muito interessante isso, né? Aqui eu imprimi só para a gente ter uma ideia, né? Outras Barbies, né? Nós temos a Barbie piloto de aviação, a Barbie astronauta, a Barbie bombeira, né? A Barbie jogadora de futebol, né? E assim vai. São várias identidades que estão sendo construídas, né, a partir de uma boneca que tem como principal característica o fato de que a menina não brinca mais de cuidar dela, a menina brinca de ser ela, de se projetar numa situação futura. O que isso tem a ver um pouco com o nosso curso? A Barbie foi lançada em 1959, né? Daí o corpinho de 14 anos, ou seja, ela é uma baby boomer. Ela nasceu logo depois da guerra, não sei se vocês já ouviram essa expressão, os baby boomers são conhecidos os norte-americanos que nasceram logo ao final da guerra, né? Você tem desde as explicações mais irônicas possíveis, né, dizendo que os soldados voltaram para casa com muita saudade, né, com muito apetite sexual, então nunca se procriou tanto quanto naquele tempo, né? Então nasceram muitos americanos e do ponto de vista da demografia houve um boom de nascimentos, né? Daí essa geração ser chamada Baby Boomers, né? Os membros dessa geração serem chamados Baby Boomers, né? Na verdade, a situação é bem mais prosaica, né? São questões que têm muito a ver, quer dizer, em primeiro lugar, houve um momento em que a vida cotidiana se tornou muito mais prática, né? Durante a guerra e logo após a guerra, é o momento de ouro do desenvolvimento dos eletrodomésticos, das facilidades domésticas, geladeiras, aspiradores de pó, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, né? Tudo isso promove uma revolução, né? Uma coisa que parece uma grande bobagem, parece hoje para nós uma banalidade. Qualquer um que queira ter uma geladeira vai no Magazine Luiza ou nas Casas Bahia, faz antigamente no Ricardo Eletro, né? Na época do Lula e da Dilma, o Ricardo se tornou o papa dos crediários, né? Você vai lá, faz um crediário em 25 pagamentos, etc., e compra uma geladeira, né? Houve um tempo que ela foi uma revolução, a geladeira foi uma revolução, né? Imagina o cotidiano de uma dona de casa antes da existência do refrigerador e do freezer, né? Diariamente ela tinha que ir ao mercado, ela tinha que comprar produtos frescos, fazer esses produtos, processá-los. O pouco que sobrasse dava para usar de noite, se tanto, mas no dia seguinte talvez já não tivesse tão bom. Então era uma faina, diariamente aquele eterno um trabalho de Sísifo, né? A gente que está na pandemia acho que está dando para perceber um pouco o que isso quer dizer, né? Um trabalho que recomeça no dia seguinte, de maneira sempre muito desgastante, cansativa, muito chato, tudo. E a geladeira revolucionou isso, né? Carne enlatada, né? Uma revolução também que a guerra trouxe. Aliás, a guerra traz muitas inovações tecnológicas, né? E não por acaso ela é, às vezes, vista como a parteira de uma nova ordem, né? O leite condensado, por exemplo, é uma produção de guerra, né?
Era aquele tipo de alimento que o cara precisava na trincheira, com muita caloria, com muita energia, que dava para furar com a baioneta, com a ponta da baioneta e beber, né? O leite condensado enlatado, né? Que era distribuído em larga escala para os soldados que estavam no fronte, né? E fora do fronte da guerra também esse tipo de investimento tecnológico que vai melhorando a vida da dona de casa, portanto libera mais a condição de procriar, de ser mais família, de ter uma vida familiar mais estável, além do que uma certa prosperidade econômica. Lembrando sempre, né, que eu, se já não falei isso antes, falo agora, como sempre, de novo, a guerra para os Estados Unidos sempre foi um excelente negócio, né? Não por acaso eles gostam tanto de guerra. E, em especial, as guerras que eles fazem fora do seu próprio território. Porque aí eles não só não comprometem seu parque industrial, não comprometem suas instalações domésticas, não comprometem suas famílias, sua população, fazem a guerra num outro continente e depois ainda participam do esforço de reconstrução. Foi o que aconteceu na Europa com o Plano Marshall, foi o que aconteceu no Iraque, mais recente, quando depois de ter praticamente destruído o país, os Estados Unidos aparecem como grande player econômico, liberando financiamentos e empréstimos para a reconstrução do país, né? Mas para eles foi um excelente negócio, a Guerra Mundial, a Segunda Guerra em especial, e isso gerou, de fato, uma prosperidade muito grande. Então, em 1959, 14 anos depois do fim da guerra, nasce a Barbie, com 14 anos, né? É certamente a expressão dessa nova mulher americana que eles queriam que, de alguma maneira, expressasse uma nova atitude perante o mundo. É uma mulher mais profissional. Tem a ver, sim, com as mudanças operadas de novo pela guerra, né? As mulheres americanas, as mulheres europeias, durante o esforço de guerra, foram para o fronte dos escritórios, para o fronte das unidades fabris, foram produzir armamentos, foram produzir uniformes, foram produzir a gestão do Estado. E essas mulheres, depois do fim da guerra, falaram, eu não vou voltar para casa para cozinhar e costurar para o meu marido. Agora, essa condição eu não abro mão. Então, foi uma revolução, de fato, essa nova presença da mulher na vida pública, né? E a Barbie é a expressão lúdica, né, dessa nova condição feminina, né? E ela é, desse ponto de vista, um objeto cultural muito relevante para nós historiadores, desde que nós tenhamos a acuidade de perceber essa novidade que ela encerra, né? E isso para nós é fundamental porque, no fundo, vai explicar muito da nossa perspectiva posterior, em que, ainda que as esquerdas dos anos 60, por exemplo, sejam profundamente críticas em relação a esse alinhamento, no fim e ao cabo, nós estávamos alinhados, não tinha volta, né? Não existe nada mais norte-americano do que os festivais universitários da canção popular, embora as temáticas sejam do homem do povo, do homem do campo, da canção de protesto, é tudo isso vazado na televisão. As grandes emissoras de TV estavam por trás, elas eram as grandes âncoras dos festivais, elas eram as grandes âncoras da chamada vida cultural universitária, naquilo que ela foge e transcende a universidade, né? Porque não fosse isso, a universidade ficaria e continuaria encerrada dentro dos seus próprios auditórios. Mas na medida que os festivais vão trazendo essa representação para fora, essa representação vai se tornando cada vez mais visível, cada vez mais pujante, né? E daqui um pouquinho a gente faz um último bloco sobre os anos 50, agora uma visão um pouco mais poética.